continuando, eu convido agora o Movimento Brasil Livre, representado pelo Fernando Holliday. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao Dr. Ailton pelo convite. É um prazer estar aqui. E feliz também por tanta gente aí dispensar essa tarde para discutir um assunto tão importante. Bom, vou me apresentar brevemente para aqueles que não me conhecem. Meu nome é Fernando Holliday, sou vereador na cidade de São Paulo, eleito, o mais jovem vereador da história da cidade, e um dos coordenadores nacionais do Movimento Brasil Livre. Um dos movimentos, inclusive, que liderou as manifestações pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, e um dos movimentos que vem sofrendo recentemente algumas retaliações nas redes sociais por conta das opiniões que transmite por lá. E ao longo dessa minha pequena exposição, eu pretendo transmitir para vocês a importância das redes sociais em formar ou fazer aparecer novas lideranças políticas e o perigo que a censura travestida de combate à fake news representa especialmente para aquelas ideias mais ligadas à direita. Porque se há algo que nós percebemos nesta agenda de combate à fake news, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Europa ou em outros lugares do mundo, é de que aquelas páginas que têm qualquer tipo de ligação com o ideal liberal ou com o ideal conservador estão sofrendo as consequências disso. E para transmitir a importância das redes sociais nesse processo e o perigo da censura também nele, isso passa brevemente, acho que como um exemplo até, pela minha curta história de vida. Eu venho da periferia da região metropolitana de São Paulo, estudei a minha vida inteira em escola pública. E assim como grande parte daqueles que crescem na periferia dos grandes centros urbanos e dependem da educação pública, infelizmente pouco se discutia política em sala de aula. E ao longo da minha vida escolar, praticamente não me interessei por política. A minha libertação daquele mundo e a minha libertação daquele ensino que procura colocar viseiras nos alunos para enxergarem somente um lado da história, ou procuram limitar a sua capacidade de enxergar além, só consegui superá-la a partir da internet. Foi o acesso à internet que me deu e deu a oportunidade a muitos colegas de começarem a estudar coisas que o currículo escolar não nos permitia, e a partir destes estudos paralelos levar estes assuntos para dentro de sala de aula. Comecei então a questionar os meus professores de geografia, história, língua portuguesa, sobre autores que simplesmente não passavam pelo currículo, sobre autores que não estavam nos livros didáticos, ou questionando aqueles que lá estavam, mas que não tinham um contraponto. Isso décadas atrás seria praticamente impossível, porque o aluno tinha como única fonte de conhecimento a escola, a biblioteca escolar e o próprio professor em sala de aula, que, de fato, dentro da sala de aula, é uma autoridade e, como tal, deve ser respeitado. Mas percebam que a verdade, digamos assim, a qual o aluno tinha acesso, era única e exclusivamente aquela que o professor carimbava e dizia que assim era. Então, graças às redes sociais, eu comecei e tive condições de começar a questionar os meus professores. A partir destes questionamentos, fui formando o meu ideal, que era um ideal mais à direita, liberal, alguns dizem conservador. Muitos desses professores começaram a se incomodar, enquanto outros começaram, na verdade, a estimular os outros alunos a fazerem cada vez mais isso. Até que, no final de 2014, quando eu já era um recepcionista de um cursinho pré-vestibular e também aluno daquele cursinho, comecei a também questionar os professores do cursinho pré-vestibular e ir além. Comecei, então, a gravar vídeos
sobre as opiniões que eu tinha formado graças ao acesso à internet. Foram esses vídeos que me levaram ao Movimento Brasil Livre, que me levaram às manifestações, que me levaram à campanha eleitoral e que me levaram a ser eleito com 48.055 votos em 2016, aos 19 anos de idade. Ser eleito aos 19 anos de idade, numa cidade como São Paulo, é algo que, vindo de alguém que não vem de uma família tradicional de políticos, era considerado, até pouquíssimo tempo atrás, algo praticamente impossível. E isso só foi possível porque havíamos dentro das redes sociais, tínhamos dentro das redes sociais, um ambiente de completa liberdade, onde as pessoas, pela primeira vez na história, não somente viam figuras públicas expondo as suas opiniões, mas também as confrontavam e eram ouvidas. Pela primeira vez, se teve, de certa forma, para o cidadão comum, o poder de voz atuante ao longo do processo político, e não somente nas eleições. Foi isso que permitiu nós fazermos as maiores manifestações da história do país, e foi isso que nos permitiu fazer as transformações dos últimos anos no nosso país. Mas isso começa a mudar. Isso começa a mudar, basicamente, de 2016, 2017 principalmente para cá, porque o Facebook, principalmente, vai entender que foi o responsável, indiretamente, pela eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por conta de supostas notícias falsas que eram circuladas nas redes sociais. Aquilo que a princípio parecia uma agenda até mesmo justificável do ponto de vista moral, não, vamos combater as notícias falsas para não influenciar as eleições, acabou se transformando no inverso, numa grande imoralidade. Nos Estados Unidos, quando Mark Zuckerberg é questionado pelo Congresso americano sobre o fato de que somente páginas ligadas à direita ou ligadas a igrejas católicas, igrejas evangélicas ou comunidades conservadoras estavam sendo excluídas, enquanto que outras páginas que comprovadamente espalhavam notícias falsas não estavam sofrendo as consequências, ele simplesmente não soube responder. Questionado sobre a ideologia dos seus funcionários, ele diz que realmente a maior parte dos seus funcionários se assemelhavam ou simpatizavam com o Partido Democrata, isso é, aquele que representava a esquerda nos Estados Unidos, e que talvez isso pudesse influenciar na avaliação da exclusão de determinadas páginas ou não. Isso vai se refletindo em outros países. Até que chegamos aqui no Brasil e temos páginas ligadas a determinados candidatos da direita sendo excluídas de apoiadores de determinados candidatos da direita e páginas de movimentos, e aí entra o Movimento Brasil Livre e tantos outros, também sendo excluídas. Eles começam, obviamente, pelas páginas menores. A justificativa da rede social para tal exclusão: divisão e divulgação de notícias falsas. Ora, divisão. O que seria a divisão? Numa democracia, pressupõe-se que tenhamos os dois lados da moeda. Portanto, aqueles que pensam A e aqueles que pensam B. Portanto, por que causar divisão é algo necessariamente ruim se estamos num regime democrático? Porque se pensam todos iguais, democracia não é. É uma ditadura. Notícias falsas. Quais foram as notícias falsas divulgadas por essas páginas de direita excluídas do Facebook? Nenhuma notícia foi mostrada. Os usuários que perderam os seus perfis e os usuários que perderam as suas páginas públicas não tiveram uma mísera justificativa para essa exclusão. Não explicaram o conceito de divisão para os seus usuários e não comprovaram a divulgação de notícias falsas para os responsáveis por aquelas páginas. Perfis foram excluídos porque supostamente pertenciam a uma rede de difamação de notícias e de manipulação do debate público. Porque os perfis seriam falsos, seriam perfis de robôs.
Os perfis tinham um e-mail de pessoas físicas, tinham documentos de pessoas físicas, e alguns desses perfis até patrocinavam, portanto, eram clientes do Facebook e não tiveram a justificativa para a exclusão do seu perfil e para a exclusão das suas páginas. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que a internet vai aos poucos, portanto, deixando de ser um ambiente completamente livre, ou um ambiente onde os usuários se sintam à vontade para demonstrar as suas ideias e, portanto, um dos poucos ambientes de superação da opressão do Estado agigantado que nós temos hoje no Brasil. Porque hoje no Brasil, aquelas pessoas mais pobres, as pessoas que dependem realmente do Estado para alguma coisa, não conseguem se libertar dele, porque não há uma porta de saída. E eu digo isso falando até mesmo com experiência própria. Uma das pouquíssimas portas de saída que surgiram para a sociedade, e para a tal da nova classe média nos últimos tempos neste país, foi a internet, que com muito custo se tornou popular e, portanto, uma porta de saída àqueles que só viam ao longo da sua vida uma eterna dependência e ouviam dos seus políticos que precisariam ser dependentes do resto da vida. Mas eis que uma das pouquíssimas portas de saída para essas pessoas se fecha a partir do momento em que grande parte da mídia, a partir do momento em que pequenos grupos de elite que influenciam o debate público dizem que estas pessoas não podem dizer o que pensam no único lugar onde até pouco tempo podiam dizer o que pensam. Kierkegaard, um filósofo do século XIX, escreveu um livro chamado O Conceito da Angústia. E ele diz que quando o ser humano deparado com a liberdade absoluta, ele geralmente enfrenta dois grandes medos. O conceito de angústia, ele dá um exemplo prático, que é um homem que chega à beira do precipício, olha o precipício e aí sente o primeiro medo, que é o medo de cair dali. Logo em seguida, ele sente um segundo medo, que é o medo de se sentir confortável o suficiente para se jogar daquele precipício. Kierkegaard, ele então diz que a liberdade tem ali, Søren Kierkegaard diz que a liberdade tem, portanto, o seu lado negativo, né, que é o ponto de você achar que, por conta daquela liberdade absoluta, você pode e deve fazer o que bem entender. Mas, em contrapartida, Kierkegaard também diz que é esta liberdade absoluta que vai lhe permitir ter a consciência da sua responsabilidade pessoal, e é essa liberdade absoluta que vai fazer com que, de certa forma, você aprenda a controlá-la e a discernir nos momentos mais cruciais da sua vida. O que nós estamos vendo agora com o Facebook é uma tentativa de controlar externamente a liberdade absoluta do sujeito. Porque eles dizem o seguinte: não, eles têm a liberdade para dizer o que pensam, para divulgar o que pensam, mas eles não estão maduros o suficiente para saber o que é mentira ou o que é verdade. Portanto, nós, os donos da verdade, elegeremos aqueles que irão definir o que essas pessoas vão ver e ouvir e ler nas redes sociais. Portanto, elas não terão a liberdade absoluta. Ora, se nós não tivermos a liberdade absoluta, como diz Kierkegaard, para sentirmos esta angústia, para sentirmos esta vertigem da liberdade, que ele chamava, nós nunca iremos aprender de fato a discernir o que é verdade e o que não é verdade dentro de um ambiente livre. Isso interessa a quem? Aqueles que querem, a todo custo, obter o poder político nas mãos. E se o dono desta rede multinacional, que é o Facebook, diz de forma muito clara que a maior parte dos seus funcionários tem uma ideologia de esquerda e que são esses os funcionários responsáveis por dizer o que você pode ver,
ou não ver na sua rede social, estamos aí diante de uma clara perseguição política baseada numa discriminação ideológica. Ou seja, se você não concorda conosco, você não terá o direito de falar e você não terá o direito de ter seguidores nas nossas redes sociais. Isaiah Berlin, outro filósofo do século XX, vai aí sim escrever um livro chamado Os Dois Conceitos de Liberdade. E ele diz que há a liberdade positiva e a liberdade negativa. A liberdade positiva seria, resumindo, as condições que você tem de fazer o que você quer. Eu tenho condições hoje de sair na rua quando eu quiser, de ir trabalhar, de ir viajar e fazer isso, etc. Eu tenho condições para isso. E a liberdade negativa, que seriam os grilhões, que é a liberdade de você, digamos, de certa forma, segurar a liberdade, ou de limitar esta liberdade, inclusive, a dos outros. Hoje o Facebook e as redes sociais, de certa forma, porque o Twitter também vem seguindo o mesmo caminho, o WhatsApp vem seguindo o mesmo caminho, tentam fortificar o seu poder de liberdade negativa. Isaiah Berlin dizia que quando a liberdade negativa sobrepunha a liberdade positiva, portanto os grilhões sobrepunham as condições de se fazer o que quer, haveria aí, portanto, a chamada opressão. Ou seja, estão, na verdade, tentando suprimir, estão, na verdade, tentando oprimir, não gosto muito deste termo, porque ele é usado muitas vezes de forma equivocada, mas estão tentando suprimir e oprimir todas aquelas ideias que se contrapõem à esquerda. E por quê? Porque até aqui, pelo menos no Brasil, havia uma hegemonia completa destas ideologias de esquerda, nos meios educacionais, principalmente nos meios universitários, nos meios midiáticos, onde ainda há uma influência muito grande, principalmente nos grandes jornais, nas grandes revistas, nas emissoras de televisão. E o único terreno no qual a direita conseguiu este crescimento, que foram as redes sociais, portanto a internet, só conseguiu porque havia ali a liberdade completa, a liberdade absoluta de se falar o que pensava. Logo, se a direita está crescendo ali, vamos, portanto, suprimi-la, vamos, portanto, sufocá-la. Essa talvez seja, desde que este milênio se faz presente, essa talvez seja a maior ameaça às liberdades individuais que temos passado no Brasil nos últimos tempos. E qual é o problema disso? O problema é que, neste instante de ameaça às nossas liberdades individuais, neste instante de ameaça principalmente a movimentos, a partidos e a figuras públicas de direita, o que se tem é, para além disso, uma guerra interna dos diferentes setores de direita. Olha lá, eles são conservadores, estão se ferrando, é isso aí, tem que censurar mesmo, os liberais lá perderam, etc. E quando nos dermos conta, de fato, do perigo, de que a liberdade negativa suprimiu a liberdade positiva, ou de que a vertigem da liberdade já não nos é mais permitida, talvez seja tarde demais. É por isso que audiências públicas como essa são tão importantes. Porque é um dos poucos espaços fora da internet que nós conseguimos ter consciência e noção do problema e da importância do momento no qual estamos vivendo. Se esta agenda de sufocamento continuar, e se esta agenda de sufocamento atingir mais movimentos políticos, atingirem mais figuras públicas, vai chegar um momento em que figuras
como a minha, figuras como outros líderes de movimento que surgiram ao longo dessas manifestações, se tornarão mais uma vez praticamente impossíveis de prosperar. Porque o nosso Estado hoje não dá condições às pessoas pobres de ascenderem na vida. O nosso Estado, pelo contrário, quer que essas pessoas continuem cada vez mais dependentes, querem que essas pessoas fiquem cada vez mais presas no discurso ao qual eles alimentam todos os dias nos meios midiáticos, para que elas creiam que não são capazes de vencer na vida senão pela ajuda de algum político. E enquanto essas pessoas, que hoje são a maioria, acreditarem que não podem conseguir a independência senão por meio do Estado, nós, aqueles que defendemos a liberdade de fato, não conseguiremos crescer e não conseguiremos demonstrar as nossas ideologias, porque aqueles que mais seriam beneficiados por elas estarão presos dentro de uma visão de mundo. Por isso, agora já para encerrar, é muito importante a ação de todos nós, denunciando, nem que seja um pequeno perfil do seu vizinho, do seu amigo, do seu parente que foi excluído sem nenhum tipo de justificativa. Eu sou advogado, eu tenho condições de entrar com uma ação, entre com a ação. Eu não tenho condições de entrar com uma ação, vá na Defensoria Pública. Ah, já fui na Defensoria, já entrei com a ação, nada aconteceu. Procure outros meios midiáticos de divulgar isso. Crie um blog, fale na sala de aula, faça uma reunião, procure incentivar que o político no qual você votou, o deputado estadual, federal, o vereador, faça uma audiência pública para conscientizar a população do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, sobre a importância do momento que nós estamos vivendo e sobre o perigo da censura pela qual poderemos passar. Porque hoje pode ser o Movimento Brasil Livre, amanhã pode ser a Bia Kicis, depois de amanhã é o ceticismo político, depois é o Partido Novo, depois é o PSL, e quando nos dermos conta, pode ser tarde demais e estaremos sozinhos. Obrigado. Obrigado, Fernando. A sua exposição realmente enriquece aqui as nossas discussões sobre esse tema, né, que está nos tomando o dia hoje de uma forma bastante produtiva.